Cadê o doutor Rodrigo pra eu dar um beijo nele, que a gente já vai começar começando. Vem pra cá. Doutor Rodrigo Santiago, deixa eu dar um beijinho nele, Glaucia. E a gente chama o nosso VT de abertura. Olha quem tá aqui hoje. Ai, que alegria. E eu brinquei com ele que ele também não é São Paulo, você é do interior. Paulista do interior, né? Não é paulistano. Então, nosso programa tá recheado de sotaques hoje. Vários. Assim é muito bom. Doutor veio para falar do agosto branco e da prevenção e aquela conscientização do câncer de pulmão, que é importante que a gente Muito entenda. importante. Mas antes, a gente preparou um VTzinho de abertura e a gente já volta. Olha lá. O Agosto Branco é uma campanha de saúde dedicada à conscientização, prevenção e combate ao câncer de pulmão, uma das doenças que mais afeta a população mundial. São cerca de 2,4 milhões de casos e 1,8 milhão de óbitos por ano. Globalmente, responde por quase 25% das mortes por câncer, de acordo com dados publicados em 2024 pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o cenário segue preocupante. A doença é responsável por mais de 30 mil mortes por ano. De acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pulmão é o quarto mais comum em homens e o quinto em mulheres. E mais de 32 mil novos casos devem ser diagnosticados em 2025. 85% dos casos estão ligados ao tabagismo, segundo a OMS. O Agosto Branco reforça que parar de fumar é a principal forma de prevenção e que detectar a doença cedo aumenta muito as chances de cura. Tá aí, Dr. Rodrigo Santiago, pneumologista, grande amigo, né? Grande médico, muito bom ter você com a gente mais uma vez. E é claro que o assunto é muito sério, é super importante, até porque os números são altos, né? Quando a gente está falando aí de câncer, ele tá, enfim, é o segundo? O primeiro. É o primeiro? Puxa vida, doutor. Boa tarde a todos. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela abertura. E sim, é um assunto muito sério, mas que, poxa, tem como ter final feliz. O câncer de pulmão é o câncer que mais mata. Eu costumo falar que na frente do segundo e terceiro colocado, ele está na frente. Ele é responsável por 12% dos outros cânceres que a gente tem. Mais de 80% causado pelo cigarro, né, pelo tabagismo, por isso fica sempre o alerta para o tabagismo atual. A gente sabe que caiu muita parte de tabagismo convencional, né? Porém... Mas a gente tem que tomar cuidado com nossas crianças. Você tem o seu loiro lindo, eu tenho minhas geminhas maravilhosas. Então essa geração está caindo nesse cigarro eletrônico. Então é uma coisa que é muito importante a gente deixar bem claro. Isso também causa câncer. Então, no geral, a gente consegue prevenir deixando de não fumando ou até parando de fumar. Mas aí a boa notícia que eu quero falar sobre esse agosto branco. Vou fazer uma comparação. Tá. A mulher faz o seu acompanhamento com o ginecologista, né? Faz a mamografia, ultrassom de mamas. Sim. O homem e tem o outubro rosa, né? Sim. O homem tem o novembro azul para verdade. passar com o urologista, para ver como está a questão da próstata. Temos os grupos para triagem com endoscopia, com colonoscopia. Sim. Né? A gente perdeu recentemente a Preta Gil depois de uma luta muito difícil, mas com muito exemplo, não é verdade? Sim, sim. Mas temos exames. E a gente nunca teve muita parte do pulmão. É verdade. Ninguém fala assim, eu vou fazer um check-up e vou olhar o meu pulmão. Eu fiz um raio-x, está limpinho o meu pulmão. Não caiam nessa, tá bom? Então, desde o ano passado, então, algo extremamente recente, as sociedades de pneumologia, de cirurgia torácica, de câncer e de radiologia, né, fizeram um consenso com as recomendações para triagem, para rastreamento de câncer de pulmão. Que interessante, doutor. E o que engloba, né, quando a gente pensa na questão até dos exames, assim. Então, um raio-x ali que demonstre que tá tudo bem não é suficiente. Não. Um raio-x pode estar normal para uma pessoa que tem enfisema pulmonar. Você já falou outras vezes aqui no programa, que é o DPLC, que foi fumante por muito tempo, tem tosse pra caramba, cansa, e pode estar normal o raio-x. O raio-x pode estar normal no paciente asmático, que não consegue jogar uma bola, que nem o craque do seu filho joga pra caramba, que não consegue correr, que não consegue brincar, e tem asma. Então o raio-x ele vai ver muito mais coisas maiores, mais absurdas, um câncer muito grande, uma baita de uma pneumonia. Então pensando em doença crônica,
não vai ajudar muita coisa. E um câncer, pra gente pegar no início, não vai adiantar o raio-x. Não vai. Se a gente achar no raio-x é porque já está grande e infelizmente pode não ter muito mais o que fazer em alguns casos. Por isso entra a tomografia. E aí, com alguns critérios. Sim, exatamente. Ou é até interessante a gente falar isso, né? Porque quando a gente comenta da questão da colonoscopia, como você disse, esses exames que a gente sabe que são preventivos e que dão a oportunidade da gente se encontrar no início, quando a gente faz de forma regular e frequente. A tomografia é quando a gente escuta, puxa, tem que fazer uma tomografia de repente todo ano, a gente fica meio assim, né? Mas não é perigoso fazer tomografia? Como é que é essa história, doutor? Então, outra coisa, nódulo, né? Todo nódulo é ruim, todo nódulo é preocupante, né? Toda hora eu vou querer, eu quero uma tomografia, porque eu vi que tá no agosto branco. Não é por aí. Tá. Tudo tem que ter os seus critérios, né? Certo. Então vamos lá, a gente fez até uma arte. Vamos colocar na tela então, já entrando, olha só que legal. E ficou isso aí, ó. Vamos ficou lá. Bem bacana. Os critérios para identificar quem merece ser rastreado, quem deve ser rastreado, né? Tá. Idade entre 50 e 80 anos. Ok. Que já foi fumante ou é fumante. Tá. Então a pessoa que fuma, tem entre 50 e 80 anos, tem que fazer, né? Tá. E mesmo que parou, mas faz menos de que 15 anos, tá? Entendi. Então tem que fazer. E por fim, o que é o 20 anos máximo? Tem uma outra arte também bacana, mas é basicamente assim, a pessoa que fumou por 20 anos, um maço por dia, uma caixa por dia. Ou uma pessoa que fumou por 40 anos, meio maço por dia. Ou uma pessoa que fumou de repente só 10 anos, mas fumou 2 maços por dia. Tá, né? Então a quantidade do cigarro faz diferença nisso aí também. Tá? E aqui, independente, claro que a gente está falando da idade, assim. Dentro daquela idade, entre 50 e 80 anos. Entre 50 e 80 anos. E, porque, claro, quando a gente coloca 20 anos, para a pessoa fumar 20 anos, ela já tem uma idade. Se a gente for ver, mais elevada. A partir dos 15 anos, então, 35 anos já foi fumante por 20. Já foi fumante Olha por só. 20. Olha aí. E é o momento que muitos adolescentes começam, né? Bom, vamos jogar uma média aceitável para maior de idade. 20 anos de idade. 20 anos. Fumou dos 20 aos 40. E tem 45 anos. Tem que fazer essa triagem. Tá vendo? E aí, vocês pedem a tomografia. A tomografia de tórax, né? A gente tem como fazer com baixa dose de radiação. E vou falar uma coisa, claro que não é exame para ficar fazendo toda hora. Não é toda hora o pessoal vai querer fazer ressonância, tomografia, não é por aí. Mas fazem tantos raios-x por aí em pronto-socorro e que não resolve de nada. E de repente fizer uma tomografia, já dá para ter uma ideia. Entendi. Aí a gente acaba fazendo anual para esse perfil de paciente. Para esse grupo. Pode ser que apareça algum nódulo pulmonar maior, mais preocupante. É difícil eu ficar falando aqui na TV os tamanhos, mas geralmente menor de meio centímetro, geralmente não é muito preocupante. E geralmente acima de meio centímetro nos pulmões. Tá? Mama é diferente, tireoide é diferente, cada um tem o seu, né? Sim. E geralmente acima de meio centímetro ou deve ser acompanhado, então vai repetir, não depois de um ano, vai repetir depois de repente de 3 meses ou 6 meses, vai acompanhando. Ou até ser feita a biópsia. Então, para que é essa triagem? A gente consegue diminuir, olha só, em 20% a mortalidade. Nossa. Quando você faz o diagnóstico mais precoce. Ele está pequenininho, não está grande, não está com metástase. E diminui até próximo de 40% quando faz essa triagem e para de fumar. Puxa vida, doutor, é bastante, Nunca é tarde para parar de fumar, né? Poxa. Nunca é tarde. E até nesse nosso papo falando sobre esse assunto, que fique essa mensagem sempre, né? De alerta, porque já que começamos a pauta dizendo que é o câncer que mais mata, isso já entra, eu acho que numa questão ali da nossa escolha. É claro que a gente sabe que quem fuma não é fácil, né? Ter aí um novo hábito e conseguir largar, não é do dia para a noite, mas que vocês, hoje, médicos, também têm várias dicas, né? Temos muitas estratégias. Muitas. Aliás, a Cláudia está perguntando quais seriam as que a gente, né, que você coloca aí como as de ouro que são consideradas. Porque a gente já viu bala, a gente já viu adesivo. O que a gente tem de mais novo, doutor? Eu vou falar a principal, Glaucia, Carol, a principal dica é queira parar de fumar. Eu acredito, eu concordo. Doutor, eu não quero, mas eu preciso. Não, você precisa, eu sei que você precisa, mas eu quero que você queira. É verdade. Então, você tem que perceber tudo que vai te fazer de bem e volta a dizer, nunca é tarde. Eu acabei de voltar do congresso semana passada, ó a minha cor morena aqui, só fiquei assistindo aula no congresso em Salvador. Não tomei nada de sol lá. Só congresso. E tava bonito o tempo lá. E a gente viu muitas coisas em cima desse debate, inclusive.
Nunca é tarde para parar de fumar. Ah, mas agora eu já tô com câncer, então eu vou continuar. Não é por aí. A gente percebe também que, em casos de câncer, o paciente tem uma melhor sobrevida, cai bastante a mortalidade, tem uma melhor resposta ao tratamento, desde que consiga parar. Aí você vai tendo a escala de parar de fumar, né? Parou antes, parou depois, mas nunca é tarde. Então, queira parar de fumar. Verdade. Está com câncer ou não está com câncer, fez o exame já ou não fez ainda. A gente sempre vai ter exemplos de algum familiar, de algum amigo, parente de familiar que seja, que aconteceu alguma coisa. Então, vamos tentar usar isso como exemplo para começar a olhar bem adiante nesse sentido, né? E aí, a pessoa que quer parar, ela tem a força de vontade, ela tem tudo para conseguir. Porque existe sim tratamento medicamentoso, existe medicação, né? Tomar o comprimido, existe sim adesivo. Os adesivos. A gente põe no braço, mas o ideal é sempre colocar no peito, né? No peito, nas costas. E tem adesivo, tem goma. Que ele simula, né? Como se a sensação que... Terapia de reposição nicotínica, TRN. Por quê? Vai repor a nicotina que o nosso corpo está precisando. Entendi. O corpo de quem fuma, né? Porque a pessoa que fuma, ela está realmente dependente de uma droga lícita, na verdade, mas está dependente da nicotina. Quando você coloca, seja goma ou seja adesivo, está jogando um pouco de nicotina para o corpo não sofrer tanto. Entendi. Por isso que não existe, eu uso sim adesivo de nicotina o resto da vida. Não existe isso. Isso que eu ia te perguntar, porque a nicotina é a nicotina. Exatamente. Ela também vai ter o seu... fazendo um descalonamento. Entendi. Então, digamos que é uma redução de danos por um tempo, né? Uma vez eu atendi uma paciente que estava usando vape, porque ela queria parar de fumar usando vape, sorvete na testa, gente. Não existe isso. Não existe isso, é a mesma coisa. E usando nicotina. Usando os dois, falei, não, para. Aí aumentou Pelo amor ainda de a quantidade. Deus, ela aumentou muito, até porque o vape está muito mais Tem nicotina mais, né? e você absorve muito mais. Então, isso é uma coisa importante de eu falar. Cigarro eletrônico, vape, pod, dê o nome que quiser, não serve para ajudar a parar de fumar. Ponto. Isso todas as sociedades mundiais de pneumologia, não sou eu que estou falando. Todo mundo já está bem definido essa questão. Então, a terapia de reposição de nicotina é porque a pessoa está precisando, dá muita abstinência. Entendi. Então, você vai fazendo para tirando aos poucos. E já tirou, de repente, o hábito do dedo, né, do cigarro, os malefícios da fumaça, que tem tudo. Que faz todos os malefícios para os pulmões, coração, câncer. Inclusive quem não fuma e que fica próximo, né? Fumante passivo, né? E eu não posso deixar de falar do acompanhamento multidisciplinar, psicologia. Os psicólogos, as psicólogas nos ajudam muito com essa terapia que a gente faz com o paciente. Então o médico vai ter que detectar melhor qual que é o paciente que está querendo parar de fumar. Porque a maior furada é assim, usar por usar. Não, toma isso aí, vamos ver se você para de fumar. Aí ele não consegue, porque ele não estava preparado, e fala, não, já usei, claro, não deu certo. Entendi. Mas não usou no momento adequado. Quantas pessoas já falam, eu já usei adesivo, não serviu para nada. Mas usou como? Naquele momento serviu só para jogar mais nicotina, você não estava preparado. Pois é, e você sabe que eu não sabia que era a nicotina exatamente. Eu achei que era alguma coisa que simulasse, mas que não fosse... É a própria. Você simula, digamos assim, o hábito, né? Porque você não está fumando, mas você está jogando nicotina pro corpo. Por isso que tem as miligramagens em decrescência. Entendi. Em decréscimo, coisa rosa, em decréscimo, né? Entendi. Então vai de 21 miligramas, que é como se fosse um maço por dia, vai caindo para 14, para 7 e por aí vai. Diminuindo a abstinência, essa sensação. Mas no fundo, quando a gente fala também, até falando do hábito para ajudar as pessoas, já vou botar a perguntinha do público, podem mandar pra gente. A questão de fumar, ela é semelhante a outras questões, que é uma questão de comportamento, muitas vezes. Muito. É do hábito, é do horário, às vezes, né, a pessoa que está ali já no automático, ela nem percebeu se o corpo está pedindo aquilo, mas ela já tem o hábito de realizar, ela precisa se programar para isso. Por isso eu digo, não adianta eu forçar a barra com o paciente, com um familiar, com um amigo. Eu não vou dar nome aos bois, não. No fim de semana eu tava com 2 primos queridos. Ele falou, não vejo a hora de vocês pararem logo. Eu não aguento mais ficar enchendo o saco de vocês. Mas a pessoa tem que querer. Eu falo pro meu paciente, quando for passar em consulta, foi lá porque tá com tosse, ou tá com falta de ar, ou porque quer fazer o rastreamento. Sim. Ok. Fuma, tá. Quer parar? Não tô. Então eu vou falar tudo que é bom para ele parar. Tem algumas dicas, orientações que isso não custa nada, tá até no meu site, quem quiser ver. Isso eu deixo lá. Mas eu não vou dar um remédio já para parar de fumar na primeira consulta para uma pessoa que não foi para isso. Entendi. Ela não vai conseguir. Agora, que eu tenho que dar uma marteladinha, clicar na tecla para falar, ficar aquele, não um capetinho, um anjinho ali no ouvido falando para parar, isso eu tenho que falar. Aí de repente ele chega falando, então doutor, eu tentei diminuir, mas não consegui.
pô, essa pessoa está tentando. Ela então, já chegou lá momento... em fase de preparo de ação e é o momento da gente ajudar. A gente tem que deixar bem claro, a gente está de braços abertos para ajudar as pessoas que fumam e estão tentando parar de fumar. Uma coisa que eu falo muito, não é falta de vergonha na cara não, isso é um vício, é uma doença. É uma doença. O CID, Código Internacional de Doenças, tem lá Z72.0 de tabagismo. E até já vou comentar aqui uma coisa de uma amiga, mas você já me conta. Vou colocar a perguntinha do público agora. Vamos lá. Olha lá, quem escreveu pra gente. Mas não vou contar que amiga que é não, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá na tela. Gina, obrigada, um beijo. Quem fuma e não traga, corre o mesmo risco? Olha que pergunta interessante. Pergunta boa, Gina. E você levantou, a gente brinca, levantou a bola para eu chutar, né? Sim, corre o mesmo risco sim, porque é o tabagismo passivo. Vamos falar que, de repente, o risco de câncer é maior em quem está absorvendo? Mas aí você tem a outra questão genética, de repente. Então, de repente, uma pessoa... Vamos falar, Dona Maria e o Sr. José. Antigamente, mulher não fumava tanto. E homem fumava muito mais. Né? Então, dentre várias coisas que vocês, mulheres, conseguiram, infelizmente, essa foi uma das ruins, né? Bem ruim. Então, o Sr. José fumou a vida inteira, inclusive na cama, do lado da Dona Maria, que nunca fumou. Mas, de repente, a Dona Maria tem um histórico familiar de câncer mais presente do que o Sr. José. Entendi. Aí a Dona Maria vai lá e morre de câncer, o Sr. José tem um enfisema, porque foi fumante, mas não teve câncer. Então, sim, existe essa questão. Puxa. Quem fuma tem mais chance, é fato, mas como tem as questões genéticas de cada um, né? A gente sabe, a mulher que teve câncer de mama tem que tomar mais cuidado. Então é isso que eu ia te perguntar. Alguns tumores, eles podem, né, dependendo do genética. primário, a gente sabe que tem uma correlação com o pulmão. Exatamente. Eu nem vou falar que a Dona Maria se enquadraria nos 20% de não tabagista, porque ela é tabagista passiva, infelizmente. Mas a gente tem uns 20% de não tabagista que acaba evoluindo com câncer de pulmão, que pode estar associado sim à poluição. Sabe que, infelizmente, São Paulo, a nossa grande cidade, a nossa capital, né? Nossa, semana tava cinza. Nossa, é a nossa locomotiva, mas do lado ruim também, né? Muita poluição. Nossa, essa semana tava... E aí tem as questões genéticas. Poxa, esses dias mesmo, eu atendi o pai de uma grande amiga, ele... Nossa, mas doutor, nunca pus um cigarro na boca. E com câncer de pulmão. Nossa. E tá lutando e vai dar tudo certo. Sim, já né? deu, com certeza. Mas acontece. Aí tem a questão genética. Agora... É o que eu falo, se você pegar o carro alcoolizado, a chance de bater o carro, de fazer uma besteira, é enorme. Pode acontecer nada? Pode, mas a chance não é muito maior? Sim. Então, vai ter gente que nunca fumou e teve câncer? Vai. Mas a chance de ter câncer não é através do cigarro? Então, a gente tem que ir por probabilidade. É isso. Tem mais perguntinha, olha lá, na tela. Aproveitem, estamos ao vivo. Lu, um beijo, obrigada. Perdi minha mãe para o câncer de pulmão. O que pode ter levado a ela ter tido? Usou o fogão a lenha por algum tempo. Tem relação? Então, Luciano, meus pêsames, tá? Sentimentos, que fiquem as boas lembranças e memórias e a comida do fogão a lenha, que é uma delícia. Mas eu sou caipira do interior, eu sei disso. O tanto que é gostosa a comida do fogão a lenha, ele traz sim muitos problemas. Traz problema, inclusive, quando tem enfisema pulmonar. Né? Ele também causa o DPLC, o enfisema pulmonar. E também pode causar câncer. Se ela falou dessa maneira, acredito que a mãe não fosse fumante. Eu também entendi. E vamos pensar que não fosse fumante passiva também. Tem a questão genética, né? E tem sim essa questão de exposição à queima de biomassa, que é o que a gente fala quando é forno a lenha, fogão a lenha. Então, é um possível motivo, tá? Além da questão genética da sua mãe. E, doutor, sabe o que eu ia te perguntar? A gente comentou aqui, então, como a gente vai rastrear essa investigação, alguns grupos ali que estão, né, no alerta maior, mas tem sintomas, né? Quando a gente começa a entender que o corpo está falando que algo pode estar acontecendo. Claro que eu acredito que aí a gente já tenha algo um pouquinho mais avançado. Esse que é o problema. É isso? Falou tudo. Esse que é o problema. Quando tem sintoma, às vezes já está avançado. Por exemplo, uma pessoa que não se cuida de jeito nenhum, tem tosse direto, tem que ir atrás, alguma coisa ali tem. Sim. Pode ser asma, totalmente tratável, como eu já falei para vocês, para ter uma vida normal. Pode ser enfisema se foi fumante e vamos tratar que tem como melhorar demais. Como pode ser tuberculose, alguma infecção e câncer. Agora, o câncer a gente quer pegar logo, para resolver logo. Um outro dado muito triste é que no Brasil, 91% dos cânceres no SUS são diagnosticados em fase avançada. Olha só. Por quê? Porque falta, infelizmente, ainda estrutura adequada. Hoje em dia, a tomografia está muito mais fácil de encontrar, tá, pessoal? Então, não fiquem dependendo tanto do SUS. Tomografia de tórax, não vou falar que é o exame mais barato do mundo, mas não é tão caro como antes. Sim, sem dúvida. Então, você que fuma, você que foi fumante, não se convença que está tudo bem apenas com raio-x.
Porque Investigue, muitas né? vezes o quadro vem sem sintoma algum. Então você fazendo uma triagem dessa, você resolve. Eu vou fazer uma comparação. Falei de colonoscopia, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar de alguém que fez uma colonoscopia com seus 45, 50 anos e tinha um ou outro pólipo ali, tirou e era câncer, mas resolveu porque não tinha mais nada. Hoje em dia, com a medicina tão mais moderna, os colegas, amigos cirurgiões torácicos, a medicina de precisão, de repente você encontra um nódulo que não é para ser acompanhado. Como eu falei, não é todo nódulo que tem que ser mexido. Entendi. Às vezes pode ser acompanhado, às vezes nem precisa acompanhar. Mas aí entra muitos detalhes, que isso aí só no dia a dia. Em todo caso, achou um nódulo que tem que ser mexido, que tem que ser tirado, e a pessoa não tem mais nada. Foi feito num exame de rotina. Fez a cirurgia, tirou o nódulo, mandou lá para análise na biópsia e era câncer. Eu já perdi as contas dos 2 dedos da mão de paciente que era assim, que não tinha sintoma do tipo e era câncer, e não tinha mais nada no resto do corpo e tirou e resolveu. Curado. Não é nem remissão, é curado, resolvido. Então, por isso que é importante a gente ter o nosso exame de rotina, o nosso rastreamento, o seu médico de confiança, porque aí, como a gente falou, resolve. A pessoa não estava sentindo nada. E essa questão aí do mês vindo com essa conscientização e você vindo aqui falando, é isso que, do outro lado, eu sei quem está nos assistindo entende, fala assim, não, eu vou fazer. Porque é quando pega, é assim que é, né, gente? É assim que a gente é pego e fala, não, eu tenho que fazer. Né? Então, entendam isso realmente como esse sinal de alerta. Eu vou colocar mais perguntinha pro doutor, olha lá. Várias, doutor. Obrigado, Ruvinho. Um beijo para você. Quem já teve pneumonia com água no pulmão pode ter uma propensão a desenvolver um câncer? Não, Ruvinho, não necessariamente, tá? A gente tem que tomar cuidado porque é o seguinte, pneumonia é uma coisa tão falada no dia a dia, mesmo em pronto-socorros, e muitas vezes não é pneumonia coisa nenhuma. E a água no pulmão, derrame pleural, a pleura é uma capinha que reveste os pulmões, aí junta líquido ali. Esse derrame pleural, essa água no pulmão pode ser por insuficiência cardíaca, o coração não está funcionando direito, junta líquido. Pode ser pela própria pneumonia, por um quadro infeccioso, pode ser por câncer, por tuberculose. Então, tem que ter um cuidado para não ter confusão em diagnóstico. Às vezes a pessoa teve uma pneumonia, sim, na região de um câncer, né? E aí, por conta do câncer, acabou tendo essa água no pulmão. Agora, pelo que eu vi da foto, ele é um rapaz jovem, acho pouquíssimo provável, né? Pode existir, mas acho pouquíssimo provável. E a gente tem que entrar também, como eu falo, no grupo de risco, né? Eu cansei de pegar paciente meu jovem, de 20 e poucos anos, que nunca foi fumante, nada disso, e a gente vê, esse nódulo, falei, isso aqui a gente vai repetir depois e fique em paz. Se fosse a sua avó fumante, seria outra conversa. Né? Então, outra abordagem. A pneumonia mesmo, com a água no pulmão, que é o derrame pleural, isso não tem nada a ver com o câncer. Agora, tem que ver se realmente é esse o quadro. E não é normal ter uma pneumonia grave desse jeito. Então, vai ver o que pode ter acontecido. Que pode ter relação. Por que teve isso. Mais perguntinha na tela, olha lá. Obrigada, Raquel. Um beijo. Tem alguma coisa que a gente coma que possa ajudar na saúde do pulmão? A atividade física, né? Comer eu não sei, mas... né? Atividade física é bom pra tudo. Pra tudo, né? Entendo? Inclusive pra parar de fumar, né? Você libera endorfina, que você consegue substituir os neurotransmissores que você tem parasitados pela nicotina, né? Os receptores nicotínicos, você substitui pela endorfina. Ai, que legal, não sabia. É maravilhoso. Então, tá sempre nas minhas orientações que eu brinquei que tá no meu site, tá lá, faça esporte, isso ajuda bastante. Olha, muito bom. Agora, quanto a comer, coma bem, se alimentar bem. Né? A gente vai vendo cada vez mais. Antigamente era o ovo, né? A gêmea era vilã, depois virou a clara, depois os dois é bonzinho. Eu não mexo com essa área, eu não sei, eu gosto do ovinho do zoiudo, eu gosto do ovinho frito. Não, faz bem, eu gosto do bacon às vezes, frito não dá pra mais ficar ou toda menos, vez. Né, não dá pra fazer toda vez, então isso que eu te falo. Esses dias a gente viu que o bacon também pode ser muito maléfico, mas não necessariamente para os pulmões, para a pessoa em geral. Então, tudo tem que ter, qual que é a palavra que eu falar? Equilíbrio. Se alimentar bem, comer uma boa salada, comer suas proteínas, comer bem, vai ajudar bastante. Agora, eu não posso falar que tem um alimento específico para deixar os seus pulmões fortalecidos. Entendi. Quer deixar seus pulmões bem? Sim, pratique esporte, você respondeu muito bem. E veja como está a saúde dos pulmões. Se foi fumante, não hesite em procurar um especialista. E não ache que porque fui no PS e fiz um raio-x, que está tudo bem, que já era. E o fôlego. A pessoa vê se o fôlego dela é bom, né, se consegue fazer atividades físicas sem cansaço, sem parar para descansar toda vez. Pode ter asma ali, não sabe. Então, o agosto branco é para conscientização, sim, do câncer de pulmão. Mas se a pessoa não tem um câncer de pulmão, não é para deixar para lá se ela tem algum sintoma ou algum histórico do tipo. Sem dúvida. Vamos investigar melhor. Para ter mais qualidade de vida. Exato. Certo?
Tem mais perguntinha pro doutor, olha lá. Obrigada, Karina, um beijo. Convivo com meu marido fumante há 27 anos. Apesar dele não fumar dentro de casa, eu posso ser prejudicada de alguma maneira? Bom, vou pensar que o seu marido, Karina, realmente não fuma nada do seu lado, tá? Então, esses 27 anos ele fuma no trabalho, que seja, pôs o pé em casa, não tá fumando, ok. O que pode prejudicar, se de repente ela tiver alguma alergia, porque a fumaça fica na barba, fica no cabelo, né? Se de repente a pessoa, vou falar, um bebê é mais sensível, tem asma, isso pode prejudicar nesse sentido, mas não no sentido de câncer, tá? Se fuma passivamente, entra já os outros problemas, como enfisema pulmonar. Que é o contato com a fumaça. Fibrose, contato com a fumaça. Tá. Agora, poxa, aposto que você preferiria o seu marido mais cheiroso, com a barba sem estar cheirando fumaça de cigarro, ou até seu marido bem saudável. Então pega no pé dele para ele largar. Se ele não está assistindo junto com você, depois encaminha lá, compartilha, que a pauta vai estar lá toda no YouTube. Possível, não é verdade? Pode, quem sabe ele cria também, como você disse, vai querer parar, exatamente, né? Vai ter a vontade, quero, né? Tem que querer antes de tudo. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Adriana, um beijo. Quando no exame de ressonância aponta uma cicatriz no pulmão, qual pode ser o desfecho? Pode se tornar um nódulo ou tumor com o tempo? A pergunta é boa. E vai ser bom para esclarecer algumas coisas. No Covid anda... Nossa, no Covid tinha muita cicatriz, né? É. Muita cicatriz, mas o tuberculose dava mais cicatriz ainda do que Covid. Covid, para deixar cicatriz pulmonar, é aqueles casos de fibrose mais grave, o paciente ficou internado, entubado, UTI, muito tempo. E aí sim teve muito prejuízo para alguns pacientes assim, por isso é importante acompanhar depois. A gente usa muito mais tomografia do que ressonância. Eu estava brincando de dedos da mão, eu dei contar os dedos das duas mãos em 15 anos de formado, quantas ressonâncias de tórax eu pedi, que é muito raro. Né? Mas ressonância não é melhor? É muito melhor para outras coisas. Para os pulmões, o melhor tomografia. Tem casos que a gente precisa, mas para os pulmões é a melhor tomografia. Então, que seja essa cicatriz na tomografia ou na ressonância, por que será que teve cicatriz? Será que teve uma tuberculose e ficou isso? Ou será que foi Covid e ficou isso? Será que teve uma pneumonia realmente e ficou lá uma marquinha? É importante entender, porque algumas cicatrizes podem confundir realmente com quadro com nódulo de câncer e às vezes não é. E aí fica todo mundo morrendo de medo, desesperado, às vezes faz até um procedimento desnecessário. E como é que investiga essa cicatriz? Primeira coisa, tentar pegar exame velho. Mas eu não tenho, procura. Se achar vai ser melhor, a gente consegue comparar. Então, e os laboratórios hoje, né? Quando você faz com regularidade no mesmo lugar, eles conseguem guardar, fica tem uma segunda via, tem um sistema, né? Isso ajuda bastante. Então você olhar e comparar, tá igualzinho, ou até tá menor, calma, vamos ficar tranquilo. Agora, quando você pega o anterior e não tinha, isso aqui surgiu. Entendi. Isso aqui apareceu uma coisa que não tinha. Aí entra, de repente, a necessidade, sim, de fazer a tomografia, como é o caso, e de avaliar se é o caso de ou acompanhar, vou repetir daqui 3 meses, daqui 6 meses, ou acompanhar anualmente, ou não, isso aqui tá com uma cara feia. Isso aqui talvez valha a pena a gente investigar, aí é avaliar quanto a cirurgia para fazer biópsia. Hoje em dia tem biópsia por agulha, vai lá uma agulhinha no lugar e tira. E vê o que é. Tem a biópsia mesmo cirúrgica, né? Então tem vários tipos. Vou dizer, a medicina de hoje não é a mesma de antes. Né? A gente tem muita coisa para ser feita. Graças a Deus, né, doutor? Para tentar dar mais qualidade de vida, para tentar dar mais longevidade, inclusive. É isso, é a medicina da longevidade. Dá tempo de mais uma perguntinha, olha lá. Obrigada, Letícia, um beijo. Meu filho compra tabaco diariamente. O que posso fazer para impedir? Tira o dinheiro dele. Pois é. Sem dinheiro ele não vai ter como comprar tabaco, né? Mas brincadeiras à parte... Em banca de jornal, falou. Pois é. Brincadeiras à parte, informação. A nossa geração caiu no conto do vigário do cigarro convencional. É a nossa geração dos nossos pais. Essa geração nova não acha legal, eu não vou falar marca, mas não acha legal o cigarro que a gente conhecia, que a gente viu na nossa juventude, na nossa adolescência. Essa geração gosta do vape, que é mais cheirosinho, gosta de ficar brincando com o tabaco, ficar bolando tabaquinho, ou às vezes aquele até de mascar fumo. Gente, tudo isso faz mal. Tudo isso faz mal. Né? E quando tem nicotina, então, a questão de ficar viciado, dependente, viciado é uma palavra forte, mas é importante às vezes bater nesse sentido. E é um pulo, né, doutor, para viciar? Poxa, é demais, é a nicotina que causa isso. E a nicotina, inclusive, vai abrir portas para outras drogas, muitas vezes. Porque você tem aquela questão de ficar precisando cada vez de mais coisa para ficar mais feliz. E a nicotina não te traz felicidade, ela te traz a dependência. É verdade. Então, o seu filho precisa saber o quão mal isso faz para os dentes,
pra beleza, pra saúde, pra pele, pra tudo. Né? Realmente é o vilão do Então tem que mundo, deixá-lo né? bem informado. Não adianta ficar brigando não, né? Mas deixá-lo muito bem informado e de repente mostrar alguns exemplos que infelizmente não foram bons exemplos. Pessoa que de repente morreu sofrendo que não precisaria ter sofrido, pessoa que não tinha informação como antigamente, não tínhamos como a gente sabe tudo hoje. E a gente sabe que essas indústrias, eles vêm cada vez mais interessantes, né? Então no colorido, no formato, né? E isso para jovem é uma coisa que chama a atenção, que traz. Então é nesse sentido que a gente tem que realmente estar sempre atento. Você sabe que tem uma coisa que eu aprendi com, enfim, uma pessoa que ela sempre falou para mim, Carol, sempre abra a mochila do seu filho. Abre a mochila. Abre. Ele tá lá tomando banho, você abre quem ama cuida, tá mais do que certo. Ah, mas eu confio, abre. Né? Então, nesse nosso papo, acho que me veio comentar sobre isso, que mal não vai fazer, não estamos invadindo a privacidade. É um momento muito de pelo educação, contrário, você tá exatamente. Bem, é um cuidado, é uma preocupação e a forma que a gente tem para conseguir conduzir, às vezes, até no início, né, de alguma situação, né, doutor? E nessa parte é muito interessante você falou isso, porque realmente depois de 30, 35 anos, você não vai ficar fuçando as coisas do filho, né? Então, não deve. Mas a hora de fazer é agora. É agora. A hora de dar bronca é agora, a hora de educar é agora. É. E aí uma coisa, por exemplo, falou do tabaco. Você já sabe, porque tem aquele cheiro que não dá para esconder. Aí eu vou bater mais uma vez no novo vilão, um vilão moderno, que é o cigarro eletrônico. O eletrônico, porque tem aqueles que têm cheirinhos gostosos, odores agradáveis, e você acha que não vai fazer mal. Mas às vezes o moleque tá tão veiaco que ele acha que não, se eu pegar um cheiro diferente, meu pai e minha mãe vai descobrir. Então vai pegar aqueles que não tem cheiro nenhum. Então. E você não percebe. Pois é. Então por isso que é muito importante informar os jovens de todos os riscos que isso traz. Sim, contando como câncer, enfisema pulmonar, quem tem asma, piorar o quadro de asma, fibrose pulmonar, infecções, várias coisas que podem até trazer com mais velocidade, mais rápido do que o cigarro eletrônico. Do cigarro convencional. Do cigarro convencional, porque vem ainda com... Nem sabe o que tem lá dentro, né? Nem dá pra saber o que tem lá dentro. Exato. Eu tenho que agradecer, doutor Rodrigo. É sempre um prazer tê-lo aqui. E vocês sabem que eu acho que... Eu não sei, eu acho que você já esteve nesse meio tempo. Mas o doutor Rodrigo, gente, vou dizer pra vocês, ele é referência. E eu tenho maior gratidão, você sabe, né? Hoje eu tô toda emocionada, que a gente já gravou um monte de coisa. Doutor Rodrigo, gente, vocês não sabem. Quando a vovó ficou mal, eu falei, vou levar no doutor Rodrigo. Chegou lá pro doutor Rodrigo. E ele foi o único que conseguiu pedir os exames que indicaram o que ela tinha. Obrigada. Sempre uma honra, confiança. Muito viu? obrigada. Vai lá. Instagram do doutor, @doutorabreviado Rodrigo Santiago, @doutorabreviado Rodrigo Santiago lá nas redes sociais. Ele é pneumologista e amigão. Beijo na sua família toda, viu? Obrigado. Obrigada sempre. Um beijo. Acho que o nosso recado chegou muito bem. Que bom. Muito bem feito.